Novos Caminhos, quadro apresentado pela clínica Nilo Franz. Em geral, a gente traz assuntos relacionados à maternidade, mas hoje eu trouxe um pai. E não é um pai qualquer, é um pai que influencia muito. O Léo Pai dos B. Isso aí, prazer estar aqui. É, criador de conteúdo, mas não adianta, ele é conhecido como Léo Pai dos B. É, Léo Pai dos B. Porque é o pai do Bento e do Bernardo. E, Léo, vocês bombaram mostrando a maternidade e a paternidade dos guris. Eles viveram sob os holofotes. Como é que foi isso? Como é que a história de vocês começar, né, que surgiu a partir da tua paternidade mesmo? Foi muito engraçado, porque eu sempre falo que a profissão me escolheu. Não fui eu que decidi, hoje eu vou começar a gerar conteúdo e tal. O Bernardo ia nascer e a mãe dele simplesmente jogou na minha mão a missão de mostrar nos stories aquele momento. E eu, meu perfil privado do parto. E eu com o perfil privado no Instagram, não tinha nada de seguidor. Naquele dia, naquele momento, eu abri meu Instagram e chegou 30 mil pessoas em menos de uma hora, assim, que queriam muito ver o nascimento dele. Daí ali eu vi, não, peraí, alguém no Brasil e no mundo quer ver o lado da paternidade também. Sim, porque você, de certa forma, assim, tu foi precursor nisso. Sim, sim. A gente tá falando de 7 anos atrás, ou mais, né? Eu já tô há 10 na internet, acho que há 8 anos eu já comecei. Mas quando é que o B nasceu? 2016. Eu queria ver se ele sabia. Então, assim, realmente, acho que foi o primeiro. Fui. Tinha um cara que sempre foi uma referência pra mim, que era o pai das Marias, que era de Brasília, que era um cara que eu sempre admirei muito, que ele compartilhava por ser pai de 2 meninas e ele era o cara que ficava em casa e a esposa trabalhava. E aquele cara pra mim era uma referência, né? Depois, óbvio, apareceram várias outras, Marcos Pianges, Marcos Mion, que se tornaram referências pra mim. Mas eu acabei me tornando uma totalmente sem querer. Fui ali mostrar minha rotina no dia do parto. Sei que na noite do parto eu já tinha 50, 60 mil seguidores, assim, muito rápido. Porque a mãe deles, na verdade, já tinha um diário de gravidez, né? Ela já vinha trazendo conteúdo pra maternidade, né? Mas como pai não tinha ninguém. E eu surgi ali naquele dia do nada. Tá, e como é que foi isso? Porque tu não só estava expondo a tua vida, que já é uma coisa difícil pro influenciador, mas também aprendendo a ser pai. Exato. Como é que foi esse teu aprendizado? Eu acho que com essa troca que eu trouxe pra internet, as pessoas não sabem, mas elas mais me ajudaram do que eu ajudei elas. Né? Porque eu fazia alguma coisa, muita gente vinha, não, Léo, tu segura a cabecinha desse jeito, dá banho desse jeito, troca a fralda desse jeito. E eu comecei a me antenar em tudo aquilo ali, trouxe esse conteúdo para as redes, porque querendo ou não, os seguidores me davam esse conteúdo, era uma troca mesmo, sempre foi. E eu comecei a falar, né? Vou ir atrás do que eles falam porque tá dando certo. E começamos a viralizar alguns vídeos daí mostrando a nossa rotina, que os meninos, meus filhos nasceram, né, nesse mundo digital, os 2. Então, assim, eu posso dizer que acho que a coisa tomou uma proporção tão grande que a gente nunca imaginava, né? Isso é fato, assim. Mas foi muito legal, assim. Esse princípio de tudo, quando eu recordo, me vem um filme na cabeça. Sim, muito legal. Os guris já nasceram famosos, né? Eles são mais conhecidos que eu, né? São os B. Agora, a gente passa por um momento de muitas mudanças em relação ao conceito de paternidade. Sim. Como é que tu vê a paternidade de hoje em dia? Ainda tem muito preconceito, ainda tem muito aquela história do ajuda, o pai tem que ajudar. Não, o pai não tem que ajudar, o pai faz parte. Como é que tu vê o papel do pai hoje em dia? Olha, eu acho que é de extrema importância ter um pai presente, né? Eu sempre fui um pai ativo, eu sempre sou muito grato a poder ter essa profissão e acompanhar de perto todas as fases dos meus filhos. Eu não perdi nenhuma. E isso, pra mim, eu acho que é a minha maior conquista, assim. Não só o fato de estar ali influenciando pessoas, mas eu, Léo, como pai, como pessoa, poder acompanhar o crescimento deles, eu acho que é fundamental. E é o que eu tento sempre passar para as pessoas, ou até as mulheres, porque hoje o meu público sempre foi, na verdade, hoje não, sempre foi maior feminino. Só que com a minha separação, muitos homens acho que ficaram mais acolhidos e mais íntimos para poder me chamar e me falar, cara, eu tô passando por isso também, não sei o que eu faço. Que loucura, na isso verdade, foi muito interessante. É uma dor que se viu reconhecida com a separação. Exato, e eu achei que ia ser totalmente ao contrário. Eu achei que, tipo assim, agora mesmo que os caras não vão querer me seguir, falar comigo, ou sei lá por quê. Não, eles começaram a troca com os homens, principalmente agora, ela tá muito maior do que antes.
mas eu sempre tive as mulheres que sempre me elogiaram pelo meu paternar. Os homens que já me elogiavam, hoje eles seguem casados, outros já se separaram, passaram pela mesma transição que eu, então a gente tem essa troca também. Eu acho que é muito legal, assim, eu adoro o que eu faço. E como é que tá essa guarda compartilhada, né? Também sobrecarrega um pouco os dois, mas Sim. consegue seguir suas vidas em separado. Não é muito fácil, né? Acho que toda separação não é fácil, mas a gente tenta sempre adaptar da maneira que eles estejam felizes. Então a gente procura ficar perto, não mudar de escola, para não ter mais uma mudança na vida. Então a gente fez todo um cenário lúdico, né, na época da separação ali, para eles entender que aquilo não era o menos traumatizante possível, né? Mas os meus meninos sempre foram muito estimulados, como eu falei, eles são assim, eu acho eles bem à frente, eles pegam tudo muito rápido. Qualquer referência, qualquer coisa, sabe? E para eles, assim, tá sendo saudável na medida do possível, né? A gente lidar com essa situação, mas é gostoso demais a gente poder também todo dia ter que estar ensinando, falando, trazendo à tona alguma coisa. Não, isso pode, isso não pode. Faz parte. E os olhinhos dele brilham, né? Porque ser pai... Eu só sou mãe, mas ser pai também deve ser maravilhoso. Eu adoro. Meus filhos são meus parceiros, né? Meus amigos. Agora com a separação, então nem se fala. Eles se tornaram meus brothers. Então tudo a gente faz junto. A gente joga bola, joga videogame, faz tudo junto. E sabe o que eu vou dar daquelas de tia? Olha aqui, Bê, te peguei no colo. É verdade. Os dois peguei no colo, coisa mais fofa. É verdade. Então, um beijo pra vocês. E pra quem ainda não conhece, se é que não conhece, o Léo, pai dos B, pra dicas de paternidade e, né, mesmo pras mulheres que seguem pra ir lá se divertir. Eu passo até receita já na internet, um monte de coisa. Então vou lá dar uma olhada nessas receitas, hein? Então fica a dica. Obrigada, Léo. Obrigado, Baita pai que tu é. Obrigado.